Palavra fiel e verdadeira é a palavra de Deus. E aqui eu venho trazer mais uma vez a palavra de Deus para os nossos corações, para que nós possamos estar sendo assim alimentados da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, usado pelo Senhor Jesus, ele diz assim, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ele diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Palavra poderosa é esta palavra, a qual o Senhor Jesus usa o apóstolo Paulo para ministrar. E ele está falando com cada um de nós. Existem pessoas que não querem de maneira nenhuma, não aceitam, não concordam com esta palavra. Mas é o Senhor Jesus usando o apóstolo Paulo, falando em nossos corações. Ainda que alguém possa estar rejeitando, não querendo aceitar, é o Senhor Jesus usando o apóstolo Paulo para falar. O apóstolo Paulo, ele diz claramente: quem usa a minha boca, quem vive em mim, não sou eu mais, é Cristo. Jesus Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, Cristo Jesus vive em mim. Quem usa a minha boca para administrar, para falar a palavra, é o Senhor Jesus. E aqui ele está falando exatamente desta maneira. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. É a palavra do Senhor Jesus. Estão debaixo da maldição. Por quê? Porque muitos estão fazendo somente uma parte da lei. Eles não estão cumprindo a lei, fazendo por completo, praticando a lei por completo. Não, não estão, de maneira nenhuma. Alguém pode até dizer que está, mas não estão. Estão fazendo pela metade. Muitos, eu não estou aqui para fazer acusação de ninguém, de maneira nenhuma, mas é o que nós estamos vendo. Muitos estão praticando a lei pela metade. E aqui a palavra do Senhor Jesus sendo usada pelo apóstolo Paulo está dizendo que estão debaixo de maldição. Por quê? Porque escrito está: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas que não praticam tudo que está escrito no livro, né, da lei para fazê-las. Está dizendo que é maldito. É preciso, quem quer cumprir a lei, é preciso cumprir ela, praticar a lei por completo, não pela metade, porque senão se torna maldito. É o que o Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo Paulo, está dizendo, né? E ele diz ainda: é evidente que pela lei ninguém vai se justificar. Ninguém. Está dizendo: ninguém será justificado diante de Deus, mediante a lei, essa lei pela metade. Porque o justo viverá pela fé. A fé em quem?
em Jesus Cristo, aquele que morreu ali, que se fez maldição, como está dizendo aqui, que nós fomos resgatados da maldição, da lei. Fomos resgatados da maldição da lei. Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. É assim. Concluindo esta mensagem, aqui no versículo 14, diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Promessa do Espírito nós recebemos, promessa de vida eterna, porque nós cremos no Senhor Jesus, porque vivemos na graça, não vivemos na lei. Nós recebemos promessas do Senhor Jesus. Todo aquele que está tentando justificar diante de Deus alguma obra da lei, alguma coisa que está registrado na lei pela metade, somente uma coisa, por exemplo, ou duas, são chamados de malditos, né? E por quê? Porque não está cumprindo toda a lei, não tem condições para cumprir a lei de maneira nenhuma. Estão cumprindo uma parte só e deixando as outras de lado. Não será justificado diante de Deus. É a palavra de Deus, do Senhor Jesus, que está dizendo, ele usando ali o apóstolo Paulo para dizer para cada um de nós que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E nós fomos resgatados da maldição da lei. Porque o Senhor Jesus, ele se fez maldição por cada um de nós. E ele foi ali pendurado no madeiro. Muitos não querem aceitar, muitos não querem receber a verdade. Esta palavra é fiel e verdadeira. Esta palavra é fiel e verdadeira. É o Senhor Jesus usando o apóstolo Paulo para dizer que nós fomos resgatados e da maldição da lei e vivemos na graça. Somos salvos pela graça, um favor não merecido. É assim que diz o Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos, e não pela lei, e não pelas obras da lei, não. É pela graça. É um dom de Deus a salvação. E volto a repetir, quem pratica, qualquer que seja, uma parte que seja da lei, eu volto a ler aqui, ó. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que praticam, estão debaixo da maldição. As palavras do Senhor Jesus sendo usadas na boca do apóstolo Paulo. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. São malditos aqueles que não praticam por completo, que praticam pela metade. É a palavra do Senhor Jesus. Coisa que é difícil para muitos entenderem, aceitarem, concordarem, mas é a palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus, ela precisa ser ministrada, independente de quem irá aceitar ou concordar ou não. Ela precisa ser ministrada em tempo e fora de tempo. E que todos aqueles que possam ouvir e compreender possam estar sendo alimentados desta palavra que é viva, santa e verdadeira.
fomos resgatados. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por cada um de nós. É assim que está dizendo. E as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, a cada um de nós, para que nós venhamos a receber promessa do Espírito e de salvação, de vida eterna. Vivemos na graça, volto a repetir. Vivemos na graça. Somos salvos pela graça, não pelas obras da lei. Não pelas obras da lei, de maneira nenhuma. Não precisamos tentar cumprir a lei de maneira nenhuma. Não íamos conseguir nunca a obra da lei. E ninguém, a palavra de Deus, do Senhor Jesus está dizendo exatamente assim, ninguém consegue cumprir. Por completo, não. Pela metade, sim. Mas não será justificado diante de Deus, é a palavra que está dizendo. Não será justificado quem fizer pela metade. É o que a palavra do Senhor Jesus está nos dizendo. Está dizendo assim: maldito todo aquele que, se não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las, serão malditos. Não justificarão se estiverem fazendo pela metade. Esta é a palavra fiel e verdadeira que muitos não querem aceitar, não querem receber nos corações. Mas eu preciso ministrar esta palavra. Ainda que alguém possa não estar concordando, ainda que alguém possa estar ficando aborrecido, triste, magoado comigo, mas a palavra fiel, ela precisa ser ministrada. E assim eu estou fazendo. Meu amado, que você possa receber no seu coração a mensagem do Senhor Jesus. Esta mensagem é o Senhor Jesus usando a boca do apóstolo Paulo. Volto a repetir, o apóstolo Paulo diz claramente: quem vive em mim, não sou eu mais. Não sou eu mais, eu sou transformado pelo poder do Senhor Jesus. Quem vive em mim, quem usa a minha boca para ministrar esta palavra é Jesus. Receba no seu coração esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.